Fala aí pessoal, de volta aí no nosso canal de variedades. Vamos gravar hoje mais um tutorial aqui no laboratório da universidade. A gente vai pegar um experimento numa disciplina aqui e a gente vai fazer o passo a passo aí, que é a confecção de um cadinho de porcelana. Então a ideia é a gente fazer desde a confecção inicial do molde até o cadinho final, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos ver esse experimento. Ó, o primeiro passo que a gente vai fazer para poder confeccionar o cadinho de porcelana, a gente primeiro tem que confeccionar um molde, que a gente vai fazer o molde de gesso. A gente vai fazer um molde para fazer um molde de gesso, tá? E esse molde a gente utiliza um pedaço de madeira, um copinho de danoninho, que o cadinho vai ser desse formato, e um tubo de PVC aí de 4 polegadas. Daí esse é o material inicial. A gente vai, eu cortei o tubo nesse sentido e vou fazer isso aqui, ó, e vou fechar, tá? Eu vou fazer isso e vou fechar, isolar bem ele para poder fazer o molde de gesso aí dentro. Aí, ó, olha, tá pronto o moldezinho. Eu coloquei uma fita crepe para na hora que eu verter a mistura do gesso, a barbotina de gesso, e ele não vaza, tá bom? O início é isso, tá? E só o copinho de Danone eu colei com essa Super Bonder mesmo, tá? Ó, agora o material que eu vou usar para fazer esse molde é o gesso, tá? Esse gesso comum. Eu vou usar o gesso e água. Eu vou usar numa proporção de 2 para 1 de água, por exemplo. Eu vou colocar 300 ml de água e 600 de gesso. Mas assim, dependendo do gesso, você usa em partes. 25 por 18 é a melhor comparação que dá para fazer, a proporção do gesso. Pegar 25 partes de gesso e 18 de água. No meu caso aqui, como a qualidade do meu gesso não está boa, eu vou usar 2 para 1, 2 partes de gesso para 1 de água. Ó, daí eu tive de passar um desmoldante dentro do moldezinho, que é para o gesso, quando tiver já seco, ele sair com mais facilidade. Esse desmoldante que eu usei foi uma tampinha de detergente, uma tampinha de óleo, desses óleos de comum para lubrificar de máquina aí, e meio litro de água, tá? Daí eu passei o desmoldante e agora eu vou verter, eu vou fazer a minha mistura de gesso e verter aqui. Essa operação tem que ser bem rápida do gesso, tá? Eu tenho de mexer bem rápido, bem rápido mesmo e depois verter. Lembrando, 2 de gesso para 1 parte de água. Então eu faço isso, daí eu bato para não ficar nenhuma bolha interna e comprometer as paredes do meu cadinho, do molde que vai ser o cadinho. Em paralelo, ó, você tem de lavar rapidamente o becker, porque se secar o gesso, depois fica difícil você estragar o becker. Ó, já tirei os esparadrapos, as fitas crepe. Agora eu vou tirar ele do molde. Olha, o molde pronto. Agora a gente vai fazer, depois para fazer o cadinho, vai ser por um processo que a gente chama de colagem da barbotina. Então, o molde tem de estar
totalmente isento de água, tá? Porque esse molde ele vai ter de puxar a água da barbotina. Então eu vou colocar ele no forno, numa estufa, por 24 horas a uns 80 graus, 90. Agora vem a preparação que a gente chama de barbotina, que é a cerâmica, o porcelanato ou porcelana propriamente dita. E a gente vai utilizar 4 materiais diferentes. Argila, essa é a argila São Simão. A gente vai usar o caulim, a gente vai utilizar o quartzo e o feldspato. E tem as proporções certas. Eu vou fazer uma quantidade de 150 gramas. Daí eu vou utilizar 22% de caulim, 30 de argila São Simão, 28 de quartzo e 20% de feldspato, tá? Daí eu vou fazer essa divisão em massa mesmo. Ó, como eu disse, eu vou fazer uma mistura para 150 gramas no total, 22% de caulim, 33 gramas. 30% de argila São Simão para 150 gramas do total, 45 gramas. Ó, 28% de quartzo, 42 gramas. Ó, depois da vírgula eu nem estou considerando, tá? Que não é isso que vai afetar na minha composição, tá? Então 42 gramas. E 20% de feldspato, em torno de 30 gramas. Agora eu vou misturar. Como eu misturei 150, é 2 dos meus materiais para 1 de água. Então foram 150 gramas do meu material. Eu vou adicionar 75 ml ou gramas de água destilada, tá bom? Ó, vou adicionar meus 75 ml de água ou 75 gramas, porque a densidade é 1, então é a mesma coisa, tá? E vou homogeneizar, misturar bem isso aí, de preferência com o auxílio do agitador, esses mecânico mesmo aí que fica melhor. Eu vou agitar e já mostro. Repara que após eu misturei, ele está bem viscoso. Então a gente tende a acertar essa viscosidade. E ele tem de ficar numa viscosidade onde o material flua, é constante, numa certa constância. Através do equipamento a gente pode fazer esses testes. O equipamento que é esse que eu estou mostrando, eu não vou mostrar o teste, mas chama Copford. Eu tenho 3 furações diferentes e eu verto o meu material aqui, né, no Copford. E eu fecho, eu coloco começo como furo maior, número 4. Daí eu coloco o furo maior aqui, rosqueio. Ó. Tá vendo? Daí eu fecho o orifício aqui com o dedo mesmo. Encho até a tangência aqui total. Daí eu solto e vou cronometrando. E ele tem de fluir com a constância, daí ele tem de fluir uma constante e não pode travar no furo, não pode entupir, tá? Então, para diminuir essa viscosidade, eu vou usar um produto que é um defloculante, e a gente está usando um chamado Disperlan, numa concentração de 10%. Como eu já sei a quantidade que eu preciso, no meu caso, eu vou colocar em torno de 1,2 ml desse Disperlan. Mas durante o experimento, você tem de partir de meio ml e depois você vai adicionando de 200 e 200 microlitros
e fazendo o teste de novo, até chegar numa viscosidade aceitável, viscosidade boa, tá? Eu já vou colocar 1,2 ml direto, porque eu já fiz previamente esse teste. Ó, então, o simulado seria isso aqui, ó. Vocês viram que a concentração, a viscosidade, desculpa, da barbotina, ela caiu bastante, né? Ela ficou mais fluida o material, a solução. Daí eu faço isso para fazer o teste no meu Copford. Daí eu pego, ó, e eu vou ver o tanto que flui em função de um determinado tempo. Tá vendo fluindo, ó? Daí ele tem de fluir e depois quando parar de fluir, eu cronometro o tempo, que a minha viscosidade é em função do tempo, tá? Então basicamente na aula é isso aí, tá? Que a gente faz para deixar a sua barbotina na condição ideal para fazer a colagem dos cadinhos. Homogeneizando bem, ó, a minha barbotina. Aí, ó, o molde já ficou em estufa por 24 horas. Agora é hora de fazer as colagens dos cadinhos, tá? Ou copinhos aí que vocês, ó. Daí eu tenho de verter. Ó, vou verter. Até formar esse menisco assim um pouquinho para cima. Daí eu espero um pouco até o molde ir chupando a umidade e formando a espessura do meu cadinho. Daí eu verto e espero para poder tirar do molde. Ó, vocês conseguem ver formando uma espessura aí, ó, no diâmetro? Então agora eu vou verter. Aí, ó. Agora é só virar o cadinho, ó, ele já... E aqui, ó. Ele já tá pronto para ir pro forno, tá vendo? Eu achei que ele ficou com a espessura porque eu deixei um pouco mais tempo antes de verter. Mas tá pronto agora. Agora a gente dá uma... Eu vou colocar ele na estufa. Deixar algumas horas na estufa para retirar um pouco da umidade. Uma estufa 80, 90 graus. E depois eu vou fazer umas rampas de aquecimento para sinterizar esse cadinho. E as rampas são eu vou colocar o forno a uma temperatura de 500 graus. Quando chegar eu vou deixar por 1 hora 500 graus. Depois eu vou subir essa temperatura para 1150 graus e deixar por mais 1 hora. Daí ele já estará pronto. Ó, aqui, ó. Eu deixei ele por algumas horas a 90 graus, já pré-tirei toda a umidade. Agora vamos para o forno para sinterizar, tá? Ó, depois da queima de 1150, após esfriar, ó, esse daqui é o cadinho pronto. Ó, você viu que ele mudou de cor, ele era cinza, ficou branquinho. Ó o barulhinho meio... Esse daqui é nosso cadinho de porcelana ou porcelanato, tá? Então esse daí é o passo a passo, desde a confecção do molde de gesso até a confecção dos cadinhos de porcelana, tá bom? Isso aí.